O final de Stranger Things foi decepcionante? Sim. Mas foi ruim? Não. O que é que a gente pode dizer desse último episódio de 2 horas, que foi praticamente um filme? Primeiro, derrotaram o Vecna fácil demais, né, gente? Vamos concordar. Né? Não tinha necessidade de ser tão rápido, não. E os Demogorgons, Democães, Demobats sumiram. Existe uma teoria, né? E quando eu tava assistindo, percebi que, pelo jeito, eles foram absorvidos ou eles, né, nasciam daquele corpo principal, porque quando o Dustin e o Steven estavam atacando lá, tinham meio que ovos embaixo, né? E quando eles matavam, saía um barulhinho. Então, pelo jeito, aquele corpo principal saía os bichinhos. Porém, né? Foi facilitação de roteiro. Vamos concordar que era para agilizar um pouquinho as coisas. Não matou ninguém. Eu acho que de todas as temporadas, em questão de nível emocional, essa foi a mais fraca. Talvez porque não trouxeram tanto peso para a temporada, assim, no sentido de urgência, no sentido de trazer alguma morte de peso. Ok, que a Eleven morreu, eu acertei, estava certo, que ela ia de arrasta, porém, não teve tanto peso. Eu achei muito fraca a forma como eles fizeram a despedida dela, a morte dela, além de ser desnecessária. Fora as incongruências, né? Personagens sumindo e coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, a Kay perdeu o emprego dela, né? Porque a Eleven foi embora. Consequências zero para o grupinho que matou soldados, fez um monte de coisa errada, né? Na teoria. E no final a gente teve uma despedida bonita. Eu gostei muito do discurso do Dustin. Porém, cara, a Suzy sumiu, o namoro dele foi pro espaço, né? Pelo jeito, depois de ela ter ajudado várias vezes. Vic sumiu também no final. Ela foi levemente citada pela Robin, porém, tipo, poxa, mostra eles hoje, né? O professor sumiu, o Murray também sumiu, ninguém aparece mais. E assim, o ponto alto, sem dúvidas, acho que de emoção, foi o final, né? Onde a gente teve ele jogando o D&D, aquela pegada mais do começo, né? E também a despedida, né? Claramente foi uma despedida e eles vendo a irmã, a Holly, e o grupinho dela meio que sendo o próximo grupo, né? O próximo capítulo. Fora que no final, depois dos créditos, a gente tem uma imagem, né, de como se fosse um jogo, né? Então, tipo, dá pra imaginar que ou o Mike criou, que ele virou escritor, né? Ele criou o jogo, né, baseado nas histórias que ele viveu, ou a gente estava dentro de um jogo. E eu achei isso muito bacana. Então me conta aí, o que é que você achou do final de Stranger Things? Gostou, não gostou? Foi mais ou menos? Comenta aí, Nerd Desligando.